Antes de dormir hoje, existem 3 palavras que podem mudar seu amanhã inteiro. E a Bíblia avisa: quem ignora isso, perde proteção espiritual. Você já disse isso a Deus? Quantas vezes nos deitamos em nossas camas sem ao menos dirigir uma única palavra ao Criador? Quantas noites passamos em silêncio, diante daquele que nos sustenta a cada respiração? Há algo que precisa ser dito, algo que não pode esperar até amanhã, porque amanhã pode nunca chegar da forma como esperamos. O grande pregador Charles Spurgeon costumava ensinar que a oração noturna não é apenas um ritual religioso, mas um ato de profunda intimidade com Deus. Ele dizia que fechar os olhos para o sono, sem antes abrir o coração para o Pai, é como trancar a porta da própria casa e deixar o tesouro mais precioso do lado de fora. E qual é esse tesouro? A presença divina, a proteção celestial, a paz que excede todo o entendimento. A Bíblia nos mostra, através de inúmeros relatos, que existe um padrão entre aqueles que experimentaram a proteção sobrenatural de Deus. Eles não dormiam sem antes acertar suas contas com o céu. Eles não cerravam as pálpebras sem antes se posicionarem corretamente diante do trono da graça. E isso não acontecia por acaso ou por tradição vazia, mas porque compreendiam algo profundo sobre a natureza espiritual da vida. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu no Salmo 4, verso 8: Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Percebam a ordem das coisas aqui. Primeiro vem a paz, depois o deitar, então o sono, e tudo isso fundamentado na segurança que vem do Senhor. Não é o travesseiro que nos dá descanso, não são os remédios para dormir que nos trazem paz verdadeira. É a consciência de que estamos bem com Deus. Mas o que significa estar bem com Deus antes de dormir? Significa reconhecer 3 verdades essenciais, 3 declarações que precisam sair dos nossos lábios e do nosso coração toda noite. São palavras simples, mas carregadas de poder espiritual. São confissões que abrem portas no mundo invisível e fecham brechas por onde o inimigo poderia entrar. A primeira coisa que precisamos dizer a Deus antes de dormir é: obrigado. Gratidão, meus amados, não é apenas boa educação espiritual. É um ato de reconhecimento da soberania divina sobre nossa vida. Quando agradecemos, estamos declarando que tudo o que temos e somos vem das mãos do Pai. Estamos afirmando que este dia que se encerra não foi produto do acaso ou do nosso próprio esforço isolado, mas resultado da misericórdia que se renova a cada manhã. Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 5, verso 18: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, não apenas nas coisas boas. Em tudo, não apenas quando as circunstâncias favorecem. A gratidão noturna é um antídoto contra a ansiedade que rouba o sono de tantas pessoas hoje. Pense comigo, quando você vai dormir focado no que faltou, no que deu errado, nas portas que se fecharam, seu coração fica pesado. A mente começa a trabalhar contra você, remoendo problemas, antecipando catástrofes. Mas quando você escolhe, mesmo que seja um ato de vontade contra seus sentimentos, agradecer a Deus pelas pequenas e grandes bênçãos do dia, algo muda na atmosfera espiritual ao seu redor. A gratidão desativa a murmuração, e a murmuração é uma das armas mais eficazes do inimigo para nos separar da proteção divina. Lembrem-se do povo de Israel no deserto. Eles tinham maná todos os dias, tinham a coluna de nuvem e de fogo, tinham a presença manifesta de Deus, mas murmuravam constantemente. E o que aconteceu? Perderam bênçãos, perderam proteção, muitos perderam a própria vida por causa da língua queixosa. Antes de dormir, agradeça. Agradeça pelo ar que entrou em seus pulmões hoje. Agradeça pela comida que chegou à sua mesa, mesmo que tenha sido simples. Agradeça pelas pessoas que Deus colocou ao seu lado, mesmo que sejam imperfeitas. Agradeça pelos problemas que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram, pelos acidentes que foram evitados, pelas doenças que não se manifestaram. Agradeça porque você está vivo, porque ainda há esperança, porque a misericórdia de Deus não tem fim. E se inscreva no canal para receber mais mensagens que vão fortalecer sua jornada espiritual.
E se você deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus, preparamos um material especial, o e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Você encontra o link no primeiro comentário fixado. É um recurso que vai te ajudar a construir uma vida de oração mais consistente e transformadora. A segunda palavra que precisa sair dos nossos lábios antes de fecharmos os olhos é perdão. E aqui, meus queridos, tocamos em algo que muitos preferem evitar. Perdão é uma palavra que carrega peso, que exige humildade, que nos coloca de joelhos diante de um Deus santo e diante de nós mesmos. Mas é também a palavra que nos liberta das correntes invisíveis que prendem nossa alma. Jesus foi absolutamente claro sobre a importância do perdão. Em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, ele declara: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não há margem para interpretação aqui. O perdão que recebemos está diretamente ligado ao perdão que oferecemos. Mas por que isso é tão crucial antes de dormir? Porque a noite é o momento em que nossa consciência fala mais alto. É quando as distrações do dia cessam, quando o barulho do mundo se acalma e ficamos sozinhos com nossos pensamentos. É nessa hora que as mágoas vêm à superfície, que as feridas não tratadas doem mais intensamente, que o ressentimento sussurra suas mentiras venenosas. Carregar ofensas para a cama é como dormir com serpentes. Você pode até conseguir adormecer, mas seu descanso será perturbado. Seu espírito ficará agitado, porque o perdão não dado é uma porta aberta para o tormento espiritual. A Bíblia nos mostra isso claramente na parábola do servo impiedoso, em Mateus 18. Aquele homem que não perdoou foi entregue aos atormentadores até que pagasse toda a dívida. Atormentadores. Que palavra forte, não é? Mas quantas pessoas vivem atormentadas hoje porque se recusam a perdoar? Quantos sofrem de insônia, de pesadelos, de ansiedade crônica, porque mantêm prisioneiros em suas memórias aqueles que as feriram? Pensam que estão punindo o ofensor, mas na verdade estão envenenando a própria alma. Antes de dormir, precisamos trazer ao Senhor tanto o pedido de perdão quanto a oferta de perdão. Precisamos dizer: Pai, perdoa-me pelos meus erros de hoje, pelas palavras ásperas que disse, pelos pensamentos impuros que cultivei, pelas oportunidades de fazer o bem que deixei passar. Essa confissão não é para humilhar, mas para purificar. Não é para nos fazer sentir mal, mas para nos manter sensíveis à voz do Espírito Santo. E então, com o mesmo coração humilde, precisamos dizer: Pai, eu perdoo. Perdoo aquela pessoa que me feriu hoje. Perdoo quem me decepcionou, quem mentiu para mim, quem me traiu. Eu escolho perdoar não porque merecem, mas porque tu me perdoaste quando eu não merecia. Este é o perdão que cura, que restaura, que nos coloca de volta sob a cobertura espiritual de Deus. Lembro de uma história que ilustra perfeitamente isso. Havia um homem que todas as noites orava pedindo a bênção de Deus, mas seu sono era sempre agitado. Acordava cansado, irritado, sem paz. Um dia, durante uma pregação, ele ouviu sobre a importância do perdão antes de dormir. Naquela noite, com lágrimas, perdoou seu irmão que o havia enganado anos atrás em uma herança. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu como uma criança. Acordou renovado, restaurado. O perdão não muda o passado, mas transforma completamente o futuro. Ele quebra ciclos, destrói fortalezas, abre caminhos. E quando você perdoa antes de dormir, está declarando que não vai permitir que o sol se ponha sobre a sua ira, conforme nos instrui Efésios 4, verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira guardada, a mágoa cultivada, o ressentimento alimentado, tudo isso são portas abertas para o adversário. São brechas na armadura espiritual. E quando você fecha os olhos para dormir sem perdoar, essas brechas permanecem abertas durante toda a noite, tornando você vulnerável a ataques espirituais, a pesadelos, a opressão. Mas quando você perdoa, quando você pede perdão, quando você acerta suas contas com Deus e com seu próximo antes de deitar, você fecha essas portas, você sela as brechas.
Você se coloca debaixo da cobertura do sangue de Jesus, que é a nossa verdadeira proteção. E não se trata apenas de proteção contra forças espirituais malignas. Trata-se também de proteção contra nós mesmos, contra os pensamentos destrutivos, contra a amargura que destrói por dentro. O perdão é medicina para a alma, é bálsamo para o coração ferido, é chave que abre a porta para milagres em nossa vida. A terceira palavra que não pode faltar em nossa oração noturna é entrego. E esta, meus irmãos, talvez seja a mais difícil de todas. Porque entregar significa soltar o controle, significa confiar quando não conseguimos ver o caminho, significa descansar mesmo quando as circunstâncias gritam para permanecermos alertas e preocupados. Quantos de nós vamos para a cama carregando o peso do mundo nas costas? Levamos para o travesseiro as contas que precisam ser pagas, os relacionamentos que precisam ser consertados, os problemas de saúde que precisam ser resolvidos, as decisões que precisam ser tomadas. E ficamos ali na escuridão do quarto, tentando resolver tudo mentalmente, planejando, calculando, preocupando. Mas Jesus nos convida para algo completamente diferente. Em Mateus 11, versos 28 a 30, ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Descanso para a alma. Isso é o que encontramos quando entregamos tudo a Deus antes de dormir. Não é um descanso superficial do corpo apenas, mas um descanso profundo que alcança as camadas mais íntimas do nosso ser. É a paz que o mundo não pode dar nem tirar. Pedro escreveu em sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar não é apenas mencionar. Lançar é jogar longe, é se desfazer completamente. É como tirar uma mochila pesada das costas e entregá-la nas mãos de alguém mais forte. E antes de dormir, precisamos fazer exatamente isso. Pense na diferença entre dormir com as mãos fechadas e dormir com as mãos abertas. Mãos fechadas simbolizam controle, resistência, medo de perder. Mãos abertas simbolizam confiança, entrega, disposição para receber. Deus não pode colocar nada novo em mãos que estão fechadas, agarradas às preocupações. Mas quando abrimos as mãos em entrega, criamos espaço para que Ele opere. Antes de dormir, precisamos dizer: Senhor, eu entrego este filho que está me preocupando. Entrego esta situação financeira que parece sem saída. Entrego este relacionamento quebrado. Entrego este problema de saúde. Entrego meus sonhos, meus planos, meu futuro. Tudo está em tuas mãos agora. E então, precisamos realmente soltar. Não apenas dizer as palavras, mas permitir que o coração se desprenda. A entrega não é desistência, não é passividade. É o reconhecimento de que há limites para o que podemos fazer e que, além desses limites, opera o Deus do impossível. É entender que nossa força tem prazo de validade, mas a força de Deus é eterna. É aceitar que nossa sabedoria é limitada, mas a sabedoria divina é infinita. Existe uma história no Antigo Testamento que ilustra perfeitamente o poder da entrega. Quando o rei Josafá se viu cercado por exércitos inimigos muito superiores em número, ele poderia ter passado a noite inteira planejando estratégias militares, desesperado. Mas o que ele fez? Entregou tudo a Deus. Em 2 Crônicas 20, verso 12, ele ora: Ó Deus nosso, não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E o que aconteceu? Deus lutou por ele. A vitória veio de uma forma que nenhuma estratégia humana poderia conceber, porque quando entregamos, Deus age. Quando reconhecemos nossa fraqueza, Ele manifesta sua força. Quando paramos de tentar controlar, Ele assume o controle. Dormir sem entregar é como tentar nadar contra uma correnteza poderosa. Você se cansa, se desgasta e muitas vezes acaba afundando. Mas quando você entrega, é como deixar a correnteza te levar até onde Deus quer que você esteja. É confiar que Ele conhece o melhor caminho
mesmo quando esse caminho não faz sentido para a sua mente natural. A ansiedade que rouba o sono de milhões de pessoas hoje é, no fundo, falta de entrega. É a tentativa de carregar sozinhos o que foi projetado para ser carregado por Deus. É a ilusão de que precisamos ter todas as respostas, resolver todos os problemas, controlar todos os resultados. Mas a verdade libertadora é esta: não precisamos. Não fomos chamados para isso. Fomos chamados para confiar, para descansar, para entregar. E quando fazemos isso antes de dormir, algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo começa a trabalhar nas situações que entregamos, mesmo enquanto dormimos. Soluções aparecem, caminhos se abrem, milagres acontecem, porque Deus não dorme nem cochila, e Ele trabalha melhor quando saímos do seu caminho. Agora que compreendemos essas 3 palavras essenciais, obrigado, perdão e entrego, precisamos entender o que acontece espiritualmente quando negligenciamos essa prática. A Bíblia não está cheia de avisos e advertências por acaso. Cada instrução divina existe para nossa proteção, para nosso bem-estar espiritual e até físico. Quando vamos dormir sem agradecer, sem perdoar e sem entregar, deixamos nossa alma exposta. É como deixar as janelas da casa abertas durante a noite em um bairro perigoso. Você pode até conseguir dormir, mas não está seguro. Há vulnerabilidade, há risco, há exposição a perigos que poderiam ser evitados com simples atitudes de obediência. O livro de Provérbios, no capítulo 3, versos 21 a 24, nos dá uma promessa linda. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás confiadamente pelo teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Percebam a conexão direta entre guardar a sabedoria de Deus e ter um sono suave, sem temor. Não é coincidência. Existe uma relação de causa e efeito aqui. Quando vivemos de acordo com os princípios divinos, quando praticamos a gratidão, o perdão e a entrega, experimentamos paz. Mas quando negligenciamos essas práticas, abrimos espaço para o tormento. Há pessoas que sofrem com insônia crônica, que tomam remédios cada vez mais fortes para conseguir dormir, mas não encontram solução. E muitas vezes o problema não é físico, não é químico, é espiritual. É a consciência pesada por pecados não confessados. É o coração amargurado por ofensas não perdoadas. É a mente sobrecarregada por preocupações não entregues. A ciência já comprovou que a gratidão reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Que o perdão diminui a pressão arterial e melhora a saúde cardiovascular. Que a entrega das preocupações reduz a ansiedade e melhora a qualidade do sono. Mas o que a ciência está descobrindo agora, a palavra de Deus já ensinava há milhares de anos. Nosso corpo, nossa mente e nosso espírito foram criados para funcionar em harmonia com os princípios divinos. Quando nos alinhamos com esses princípios, experimentamos plenitude. Quando nos afastamos deles, experimentamos desintegração, desequilíbrio, sofrimento. E não se trata apenas da qualidade do sono ou da saúde física. Trata-se da nossa vida espiritual como um todo. Quando negligenciamos a comunhão com Deus antes de dormir, quando deixamos de praticar essas 3 palavras essenciais, nossa sensibilidade espiritual diminui. Ficamos menos atentos à voz de Deus, mais suscetíveis às mentiras do inimigo, mais vulneráveis às tentações. O apóstolo Paulo nos exorta em Efésios 6 a revestir-nos de toda a armadura de Deus. E parte dessa armadura é mantida através da oração constante. Verso 18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em todo tempo inclui especialmente aquele momento antes de dormir. Pense na história de Jacó em Betel. Ele usou uma pedra como travesseiro e teve um sonho poderoso, uma revelação divina. Quando acordou, declarou: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Quantas revelações perdemos porque vamos dormir desconectados de Deus?
Quantas direções divinas deixamos de receber porque nossa alma está agitada demais para ouvir? Deus fala conosco durante o sono. Ele dá sonhos, visões, insights. Mas para que isso aconteça, precisamos estar em sintonia espiritual com Ele. Precisamos ter o canal aberto, limpo, desobstruído. E esse canal é aberto através da gratidão, do perdão e da entrega. Há também a questão da proteção angelical. O Salmo 91, verso 11 promete: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Mas essa proteção está vinculada a habitar no esconderijo do Altíssimo, a permanecer na sombra do Onipotente. E como permanecemos nesse lugar de cobertura? Através da comunhão constante, da obediência, da prática dessas verdades espirituais. Quando fechamos o dia em paz com Deus, quando nos deitamos com a consciência tranquila, com o coração grato, com as mãos abertas em entrega, ativamos essa proteção sobrenatural. Os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem. Mas quando negligenciamos essas práticas, quando vivemos em desobediência ou indiferença espiritual, ficamos desprotegidos. E precisamos falar também sobre o despertar. Como você acorda de manhã diz muito sobre como você dormiu. Se você acorda pesado, irritado, sem energia, pode ser um sinal de que algo não está bem espiritualmente. Mas quando você pratica essas 3 palavras antes de dormir, quando fecha o dia em comunhão com Deus, acorda renovado, acorda com esperança, acorda pronto para enfrentar um novo dia com fé. Chegamos ao final desta mensagem, mas não ao fim da jornada. Hoje você aprendeu sobre 3 palavras que podem transformar completamente suas noites e seus dias. Obrigado, perdão e entrego. Não deixe que essas verdades sejam apenas conhecimento. Transforme-as em prática diária, em estilo de vida. Hoje à noite, antes de fechar os olhos, fale com Deus. Agradeça por tudo que Ele fez. Peça perdão e perdoe quem precisa ser perdoado. Entregue nas mãos dele tudo o que está pesando em seu coração. E descanse na certeza de que Ele cuida de você. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que vão edificar sua fé. Comente abaixo o que Deus falou com você hoje. E não deixe de adquirir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Disponível no link do primeiro comentário fixado. Continue conosco assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.